Os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de grande alegria ter a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Precisamente hoje, eu sou muito chegado a datas, porque hoje faz exatamente 3 anos e 1 mês que eu me entreguei a Jesus. Dia 19 de maio de 2013. Eu queria convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Atos 6, 8, amém? Quero aproveitar essa oportunidade para estar também cumprimentando os nossos irmãos internautas. Que Deus venha falar contigo poderosamente nesta noite. Amém? Amém. A palavra do Senhor em Atos 6, 8 diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Versículo 15. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Algo interessante, meus irmãos, sobre Estevão, é que ele era um jovem, tal como eu, tal como você, mas ele era um jovem que se destacava entre uma grande multidão. Ele era um jovem que tinha uma sede insaciável da presença de Deus. Ele era um jovem, tal como nós jovens da defesa, um jovem de oração, um jovem que buscava meditar na palavra do Senhor dia e noite, continuamente. E chegou a hora em que os 12 discípulos de Jesus, vendo a quantidade de seguidores que eles tinham, estavam cada dia mais aumentando, decidiram eleger entre a grande multidão sete varões que estariam dando continuidade e auxiliando os 12 discípulos nessa caminhada. E a multidão, assim soube dessa decisão dos discípulos, elegeram primeiramente Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era um jovem de tamanha fé que, tal como nós contemplamos no versículo 15, os membros do conselho, ao olharem para ele, viram a sua face como a de um anjo. Nós podemos considerar Estevão como uma figura da plenitude. Ele, apesar de ser ser um jovem de tamanha importância na Bíblia, sendo considerado o primeiro mártir, Estevão era um jovem, tal como nós, cheio de fé, poder e autoridade. A morte de Estevão foi de tamanha importância para o cristianismo que o Espírito Santo relata com detalhe, com todas as vírgulas, todos os pontos, lugares certos, relativamente à morte de Estevão. A palavra do Senhor, mais à frente, nos relata que Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo, e ele viu na sua morte, mesmo com todos o seguindo, o julgando, o condenando, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem estava de pé para recebê-lo. Nós reparamos na Bíblia inúmeras vezes, Jesus está sempre assentado à destra de Deus. Mas aqui no versículo 56, em Atos 7:56 diz: E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão da direita de Deus. Jesus se levantou do trono para receber um jovem de oração, um jovem de fé, um jovem que buscava, tal como nós podemos presenciar naquele vídeo ao qual nós assistimos. Estes jovens já morreram para este mundo, estes jovens estão se esvaziando cada dia mais deste mundo lá fora, estão se enchendo do Espírito Santo de Deus. Eu vejo em nosso meio Deus levantando, Deus capacitando jovens
Nós temos pedido a Deus para levantar no nosso meio grandes empresários. E eu profetizo na tua vida nesta noite, meu jovem. É você. Nesta noite eu profetizo que você será um desses grandes milionários que Deus irá levantar neste ministério ADF. Você será um jovem com tamanha autoridade, tamanha ousadia, que muitos não te reconhecerão. Aquelas pessoas que te veem na escola, que caminham contigo diariamente, não te reconhecerão, pois tamanha será a unção em tua vida. Esta semana, agora voltando um pouco, em Atos 6:10, diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Esta semana aconteceu um episódio que gerou bastante discórdia e má interpretação da palavra em meio à minha família e até mesmo nas redes sociais. A minha irmã Lorena partilhou uma foto no Facebook que dizia: o relacionamento gay pode até ter aprovação da igreja, entre aspas, do governo e da sociedade, mas nunca terá aprovação de Deus. Inúmeros jovens de Lisboa, com o qual nós frequentávamos o nosso dia diariamente, até mesmo da sua escola, foram protestar e comentar com as suas ideias, teses e opiniões, vários dizendo que Deus é o Pai de todos, que Deus não abominava, que Deus é amor e que Deus apoiava o casamento e o relacionamento homossexual, lésbico e bissexual, entre outros. E assim que eu vi tantos comentários jogando pedras, por assim dizer, em cima da minha irmã, eu disse: Lorena, não responda. Não vale a pena nós estarmos discutindo, não responda. E ao mesmo tempo que eu estava na cozinha juntamente com ela, lhe dizendo essas palavras, me veio à mente algo que o nosso líder, um dos nossos líderes jovens, disse há muito tempo: nós jovens adefenses podemos até ser odiados pelo mundo, mas seremos certamente amados por Deus. Porque estes jovens não querem fazer o que o mundo quer, não querem seguir as leis mundanas conforme eles se regem. A palavra de Deus é clara quando Pedro e João, após a cura de um coxo, muitos tentaram calá-los, muitos tentaram dizer para eles silenciarem e que não falassem mais, não profetizassem, não falassem mais do evangelho. Mas Pedro e João, com tamanha sabedoria e autoridade, responderam: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Estes jovens, a minha irmã foi um exemplo para mim, porque eu partilhei e provavelmente teria deixado quieto, teria deixado o povo falar, que eu não estou nem ligando, pode falar à vontade, o Facebook é meu, mas se quiser comentar, pode comentar. Mas neste momento, naquela mesma hora, ela disse: não, eu não posso deixar de falar do evangelho. Quer eles creem, quer eles aceitam, quer eles não querem ouvir, eu sempre falarei do evangelho. Teve um jovem que já frequentou a sua escola, que comentou o seguinte: é impressionante, em pleno século 21, e uma simples menina com uma mentalidade tão pequena, tão fértil, ela respondeu o seguinte: poderia até ser o século 40, que eu não deixaria de falar do evangelho, eu não deixaria de falar do amor de Cristo, porque a palavra dele é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Esse jovem, eu não sei o que lhe aconteceu, mas não respondeu mais, ficou calado. A palavra deve ter incomodado, deve ter apertado, que ele ficou quietinho. E é assim que nosso pastor, juntamente com estes jovens, temos profetizado e ao mesmo tempo recebido. Estes jovens estão sendo revestidos de tamanha autoridade, ousadia, conhecimento, discernimento do Espírito Santo, que é admirável. Muitos dos nossos jovens têm testemunhos para contar de experiências que eles têm vivenciado ao falar do evangelho em suas escolas, ao falar do evangelho na sua rua, no seu prédio. Eu olho para cada jovem nessa noite e vejo
algo extraordinário que Deus está fazendo, porque nós fomos voltar há uns tempos atrás. Quem diria que o nosso cooperador Gustavo Nogueira seria um jovem que clamaria com tanta veemência, com tanta autoridade e ousadia. Esse é apenas um dos exemplos do que Deus está fazendo no nosso meio. É algo extraordinário. E a palavra em Atos 4:31 diz que nós devemos anunciar a palavra de Deus com ousadia. Com ousadia. Não é timidez, nem vergonha, nem nada disso. Eu creio veemente que Deus está revestindo não somente a mim, não somente aos obreiros e obreiras dessa igreja, mas como todos, sem medida, de uma autoridade, de uma ousadia vindo do Espírito Santo, que quando nós passarmos na rua, as pessoas do nosso lado sentirão algo extraordinário. A palavra do Senhor diz que Pedro, quando ele passava na rua, as pessoas começavam a estender camas, começavam a estender esteiras, para que somente as pessoas pudessem sentir a sombra de Pedro, de tamanha intimidade, de tamanha comunhão que ele tinha com o Espírito Santo. Eu creio veemente que muitos jovens pregadores, ministros de louvor que nós temos aqui nesta noite, pregadores não de cidades, nem de países, mas pregadores que voarão internacionalmente, pregadores que viajarão de Portugal para a Alemanha, de Portugal para a Inglaterra, de Portugal para a Rússia, sem fim, meu irmão. Eu creio veemente nessa palavra que traz vida. Nós temos vivenciado momentos únicos, a qual eu disse nas 24 horas de oração que os pais deveriam aproveitar este momento. Eu estou repetindo isso porque naquele momento não haveriam muitos pais presentes, e eu quero firmar esta palavra. Pais, aproveitem este tempo. Dê um cheiro no seu filho quando ele chegar em casa. Dê um abraço apertado. Dê um abraço aconchegado. Porque o que Deus está fazendo no nosso meio é algo estrondoso. A palavra do Senhor em Lucas 46 e 47 relata que Jesus, aos 12 anos de idade, um jovem, uma criança, ponto para quebrar, exatamente, se assentou no meio de grandes homens da época, doutores, médicos, filósofos, e ele pregava com autoridade e sabedoria, a sabedoria revestida pelo Espírito Santo. Jesus falava com tamanha autoridade que muitos ficavam admirados e não tinham resposta para o que ele falava. Mas o mais interessante é que ele ficou com 12 anos, 3 dias em Jerusalém. José e Maria foram e voltaram à procura de Jesus. E é isso que eu quero dizer nessa noite, meu amado. Pai, mãe, aproveite, porque este tempo, brevemente, você nem conseguirá ver o seu filho. Brevemente, o seu filho será um pregador, um ministro de louvor, alguém tão importante para o ciclo deste mundo, que nem você, que até mesmo você, pai, ficará admirado. Aquele é meu filho? Nossa, que orgulho, que felicidade! Aquele é o meu filho, que pregava, que orava juntamente comigo todos os dias. Aquele é o meu filho, que desde pequeno eu ensinei o caminho que ele devia seguir, e hoje ele está firmemente pregando o Evangelho. Durante 3 dias José e Maria procuraram Jesus, mas eu te garanto, pai, que você procurará o seu filho durante bem mais do que 3 dias. Você poderá procurar, mas não o achará. Ele será preciso uma agenda para agendar você. Sua mãe quer falar com você, marca aí para 7 até 7h10 da tarde, que às 7h10 já tem um sermão para pregar de 3 horas para a multidão que está chegando. Tamanha será a intimidade com o Espírito Santo que esses jovens terão em sua vida, que até mesmo os pais ficarão surpreendidos. Nós podemos ver o nosso pequeno pregador, Samuel Mendes, que
Amém. Obrigado, varão. Deus abençoe. Nós podemos, olha aí, é forte. Nós podemos ver o nosso pequeno pregador, com apenas 11 anos de idade, já subiu aqui neste altar para falar versículos, a qual ele sabe decor. Está sendo treinado, desde pequeno. Houve um tempo atrás em que quando eu ia na casa do pastor, no verão passado, ele dormia. Tem muitos jovens que dormem com uma música, cantarolando, bababá, só besteira, ouvindo só besteira. Quer saber o que é que ele dormia ouvindo? Ele metia lá, Davi, e dormia ouvindo a história de Davi. Depois cansou de Davi, vamos ouvir a história de Salomão. Cansou de Salomão, vamos ouvir a história de José. E por aí vai. Ele até no sono estava ouvindo a palavra de Deus. E você? Enquanto ele dormia, ele ouvia a palavra de Deus. Enquanto ele estava acordado, ele vivenciava. Caminhava para ali, Jesus falou isso. Caminhava para ali, Davi fez isso. Caminhava para ali, Salomão fez isso. Um jovem de 11 anos de idade está sendo preparado para ser um grande pregador para as multidões que estão chegando. Um jovem de 11 anos está sendo preparado, está seguindo os mesmos caminhos que Jesus seguiu. Com 12 anos de idade, Jesus se assentou no meio de grandes homens. E estes jovens, no dia de hoje, nós podemos ver em nossas escolas, que eles têm se preocupado mais em de ir para festas, saber de beber, fumar, só coisa que não presta mesmo. E eu posso olhar para cada jovem que está aqui presente nesta noite, que numa sexta-feira, em plena sexta-feira, passaram uma madrugada orando. E eu posso observar, como vocês também puderam contemplar naquele vídeo. Vocês viram algum jovem parado? Nenhum. Estava tudo saltando, cheio do Espírito Santo de Deus. Uma jovem estava parada, mas não aguentou, o fogo pegou ela e foi batizada na hora. Isso é apenas uma das milhares que estão por vir, da multidão de jovens que está para chegar neste templo. É através da sua vida, jovem, que aqueles seus colegas de escola vão largar o tabaco, as drogas, a bebida, para seguir Jesus Cristo com amor e verdade. É através da sua vida, jovem, que as pessoas que estão lá fora irão vivenciar um verdadeiro evangelho. É através da sua vida, jovem, que estes seus amigos que se auto-intitulam ateus não conseguirão resistir de tamanha autoridade e ousadia que será revestido. As pessoas com quem Estevão falava não resistiam, porque ele estava cheio de sabedoria, ele estava cheio de intimidade, ele estava cheio do Espírito Santo. Deus é uma fonte inesgotável, e nós somos um recipiente esgotável. Para Ele nos encher, nós temos que nos esvaziar de tudo aquilo que não é dele. Nós temos que nos esvaziar de tudo o que Ele não quer em nossa vida. Para Deus nos encher, nós temos que estar morrendo. Nós temos que estar morto para este mundo. Nós temos que estar vazios de tudo o que nos afasta dele. Nós já estamos sendo revestidos do Espírito Santo, nós já estamos cheios, nós já estamos sendo cheios do Espírito Santo. E em breve, nós já temos inúmeros testemunhos. O pastor acabou de falar aqui que em breve ouviremos o testemunho de uma pessoa que foi curada de AIDS/SIDA. E em breve, esse é apenas o primeiro de muitas coisas inefáveis e grandiosas que Deus irá fazer
neste ministério. Nós temos clamado por coisas do alto. Nós temos clamado por coisas que venham assustar. E é isso que Deus irá fazer no nosso meio. Eu tenho profetizado até agora para os jovens. Mas jovem para mim, eu até mesmo já comentei isso com o nosso pastor, jovem para mim é quem vive desde o ventre da sua mãe, desde o momento que nasce, até morrer. Porque para mim, eu não creio, me perdoe, mas eu não creio em alguém que pode se aposentar de ser pastor, alguém que pode se aposentar do evangelho. Eu tenho uma fé que até mesmo pessoas com 90, 100 anos, se eles estiverem na presença de Deus, através da vida delas, milhares e milhões podem ser salvas. Milhares e milhares podem ser salvas para o reino de Jesus. Estevão, como eu já relatei aqui, Estevão foi o primeiro mártir, e Estevão era um jovem. Estevão era um jovem, e ele foi o primeiro mártir. Creio que muitos sabem o significado da palavra mártir. Mártir é uma pessoa que entrega a sua própria vida por aquilo que ele tem fé, por aquilo que ele crê. Ele entregou a sua própria vida por amor ao evangelho. Ele entregou a sua própria vida por amor a Cristo. Um jovem abdicou de tudo, abdicou da sua própria vida. Muitos, as pessoas que estavam assentadas no conselho, cada vez que ele falava, ficavam mais agitadas. Cada vez que ele falava, cada palavra proferida da sua boca mais os irritava, mais os deixava enervados. A palavra do Senhor é bem clara. Nós temos que incomodar os moradores dessa terra. Estevão, mesmo sendo um jovem, um moço, não deixou que ninguém desprezasse da sua mocidade, mas foi um exemplo para muitos que estavam ali assistindo. Uma dessas pessoas que estavam ali assistindo a Estevão falar com tanta veemência, com tanta autoridade e ousadia da palavra de Deus, era Saulo. Saulo, ao ver que um jovem pregador, estava abdicando da sua própria vida por amor à palavra de Cristo, ele se questionou. Eu creio que ele questionou-se a si mesmo e perguntou: como é que um jovem que tem tantos anos de vida pela frente está disposto por morrer por uma simples seita mentirosa, como eles diziam que eram? E Saulo, após ver tamanha coragem na atitude de Estevão, após todos terem ido embora, Saulo ficou lá sozinho, olhando, e perguntou-se: como que isso é possível? Um jovem, aqui nós temos duas pessoas, de um lado Estevão, um jovem pregador, e Saulo, um jovem perseguidor. É algo, talvez, tal como aconteceu com a minha irmã em uma rede social, pode acontecer com você na sua escola. Você está tentando falar do evangelho de Cristo e tem sempre alguém dizendo: ele não existe, ele não está morto, eu não consigo ver ele, cadê esse seu Deus? Mas eu quero te dizer nesta noite, jovem, não deixe que nada disso te venha parar, não deixe que nada disso venha influenciar a tua fé, pois nós cremos que ele não está morto, ele está vivo e caminha neste momento, caminha no nosso meio. Da mesma forma que ele me salvou, ele irá te usar para salvar essa multidão que está lá fora. Não deixe que nenhum dos seus amigos da escola venha te influenciar,
venha criar dúvidas em sua cabeça, em sua mente, com teses, com teorias de grandes filósofos, cientistas, investigadores. Eles falam, mas isso é porque eles nunca sentiram. Eles falam que Deus está morto, que Deus não vive, que Deus não existe, porque eles nunca puderam experimentar do fogo que nós sentimos. E jovem, eu já falei que muitos, quando Pedro simplesmente passava na rua, tentavam somente apanhar um pouquinho da sombra de Pedro. Um pouco da sombra. Você sabe o que é você estar passando no meio da rua e alguém ser colocado aos seus pés para sentir pelo menos um pouquinho da sua sombra? Um pouco da sua sombra. Se com um pouquinho da sombra ele seria curado, o que você acha que aconteceria se Pedro tocasse nele? Se prepare, jovem, porque o que Deus está preparando para fazer na tua vida é algo muito maior do que Ele fez na vida de Pedro, de Estevão, de João e de inúmeros jovens que nós contemplamos nesta Bíblia. Livros serão relatados sobre a sua vida, sobre a vida deste ministério de jovens adefesos, que estão orando, clamando e jejuando pela multidão que está lá fora. Livros terão na capa o nome, a história de um jovem pregador, Bruno Henrique, a história de uma jovem pregadora, Bruna Nunes. Cada jovem terá um livro relatando a sua história, como tudo começou. Eu acho que vocês não estão entendendo, não. O que Deus está preparando para fazer em nosso meio, em nossas vidas, é algo estrondoso, é algo tão grande, maravilhoso, que só quando nós estivermos lá é que nós poderemos vivenciar e contemplar o que Deus realizou. Estevão era um jovem. Estevão era um jovem diácono, tal como o nosso levita e diácono Jefferson Kennedy. Vocês já ouviram duas pregações desse jovem? São as duas primeiras de muitas, isso eu te garanto. Meu Deus! Mas algo que nós podemos contemplar na vida de cada jovem, algo que nós podemos contemplar na vida de cada jovem, é que eles têm seguido os exemplos de cada jovem que está presente aqui na Bíblia. Estes jovens presentes aqui hoje, que vocês veem através da internet, através da sua casa, subindo neste altar, não é à toa, não é porque o pastor simplesmente quis, não. É porque cada um destes jovens tem se dedicado à oração, tem se dedicado à busca, ao conhecimento. Não é conhecimento de coisas do mundo, não. Conhecimento da Bíblia. Sexta-feira eu tive uma experiência bastante engraçada, por assim dizer. Porque as mesmas pessoas que pararam o nosso pastor Robson na rua, se intitulando Testemunhas de Jeová, duas mulheres também pararam no meio da rua para dizer que somente herdarão os céus 144 mil. Como? Eu pergunto assim, como? Que só 144 mil estarão herdando o céu, quando nós estamos clamando por milhões e milhões, quando nós estamos clamando por milhões e milhares. Me explique como. Não tem como explicar. Deus está para fazer. Dia 22, 23 e 24
É a grande festa do avivamento. Quem está dirigindo? Os jovens. Já foi profetizado em nossas vidas que o ano de 2016 será um ano como nunca antes contemplado na história da humanidade. Jovens, o ano de 2016 é o nosso ano. É o ano do avivamento. Isso que nós estamos sentindo agora, isso que nós estamos vivenciando agora, é apenas o início, é apenas uma gotinha do que Deus tem preparado para derramar em nossas vidas. Se prepare, jovem, porque grandes coisas Deus tem preparado para fazer na nossa vida. Coisas inefáveis Deus estará realizando na tua e na minha vida. Em 2016, o ano do avivamento. O ano do avivamento. Vocês não estão entendendo, só pode. O ano do avivamento é através da sua vida, jovem, obreiro, obreira, diácono, cooperador, presbítero, evangelista e pastor, que multidões, que essa cidade de Vila Franca de Xira, cidade de Castanheira do Ribatejo, Carregado, Alenquer, toda esta grande Lisboa, todo este Portugal e todo este continente europeu serão impactados. É através da nossa fé, é através da nossa busca, é através da nossa oração. Nós temos que entender uma coisa: nós, sozinhos, não somos nada. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, se Estevão não tivesse o Espírito Santo, vocês acham que o nome dele estaria relatado aqui na Bíblia? Se ele não tivesse o Espírito Santo, vocês acham que Estevão era este jovem pregador a qual Jesus, que está sempre, observe, Jesus está sempre assim, assentado à destra do Pai, mas para receber Estevão, ele ficou de pé. Para receber Estevão, o jovem pregador, Jesus se levantou do seu trono e disse: vem, meu filho, eu estou te esperando, pois por mim você morreu. A palavra do Senhor diz em Mateus 16, 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor a mim, acha-la-á. Jovens, esteja preparado para tudo. Seus colegas na escola agora podem não entender, mas eu te garanto que é através da sua vida que eles irão conhecer o Evangelho. É através da sua vida que eles serão resgatados. É através da sua vida que eles serão libertos. Jovem, se prepare. Se prepare. Não pare de orar. Não pare de buscar. Ainda ontem eu estava no carro com o evangelista Jones e comentei com ele que no Evangelho, se nós pararmos de orar, de buscar, é morte certa. E se você parar de orar, parar de buscar e morrer, sua vida terá sido em vão. Mas Estevão, de tanta oração, de tanta busca, com a sua morte, ele mudou a visão de um jovem perseguidor que se transformou em Paulo de Tarso. É através da sua vida que muitos jovens serão salvos e levantados como grandes pregadores. Não perca o seu tempo com imundícies que este mundo tem para te oferecer. Não perca o seu tempo com coisas que este mundo tem para trazer para as nossas vidas. Ganhe, porque quando nós oramos, nós não perdemos tempo.
Quando nós oramos, nós não estamos jogando tempo fora. Quando nós oramos, quando nós estamos lendo, quando nós estamos comendo deste pão que traz vida, nós estamos ganhando tempo. Tempo de intimidade com Jesus. Tempo de intimidade com o Espírito Santo. Talvez toda essa oração que você tem realizado, você pode não estar vendo os frutos agora. Mas tal como toda semente tem o tempo de plantar, regar, germinar e crescer, assim é o resultado da sua oração. A semente está sendo plantada. Dê um tempo. O tempo não é seu. O tempo é de Deus. Você pode não estar entendendo agora. Por que tanta oração? Por que tanta busca? E nós ainda não vemos as multidões chegando. Por que tanta busca? Por que tanta oração? Tantas campanhas? E não temos visto. Mas eu te garanto uma coisa. Que é através da oração de cada um, que os anjos de Deus estão quebrando tudo lá agora. Estão quebrando toda a corrente, todo o cadeado, todo o grilhão, que estão impedindo as multidões de adentrarem neste portão e inundarem este templo. Eu te garanto que cada momento que você se dobra de joelhos, cada momento que você caminha de um lado para o outro na sua casa, na sala, no quarto, destruindo, espancando Satanás, eu te garanto que não é à toa. Porque tal como o nosso pastor já disse, quando um jovem se coloca de joelhos, Satanás entra em desespero. Ah, você pode dizer, mas eu não sei orar, eu não sei. Fique de joelhos, comece a falar com Deus, comece a clamar pela destruição das fortalezas, dos impérios, de tudo aquilo que está aprisionando o seu colega de escola, aquela pessoa que você senta diariamente, lado a lado na sua mesa. Comece a clamar: Deus, venha destruir agora toda a corrente, toda a potestade, toda a legião que está aprisionando o meu amigo, meu colega, que brevemente, somente dele sentado ao seu lado na escola, ele irá olhar assim: o que é que você tem hoje? Hoje você não é o mesmo. Aconteceu algo diferente. Eu estou sentindo algo diferente. Eu não sei te dizer o que é. Eu não sei te falar o que é. Mas o que eu estou sentindo eu nunca senti antes. O que eu estou sentindo é algo que eu nunca vivenciei antes. Jovem, é através da sua oração que as barreiras serão quebradas. Não pare de orar, nem pare de buscar. É algo extraordinário ver e contemplar o que Deus tem realizado em nosso meio. O pastor, ele tem clamado já há 6 anos, que ele clamava para Deus levantar jovens pregadores, para levantar grandes empresários, para levantar grandes profetas, missionários. E aqui estão cada um deles. Tem 1, 2, 3, 20 e tal. Eu vejo, você neste momento pode dizer: mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Eu também dizia isso. Éfeso também dizia. Gustavo, Caio, cada jovem que está aqui não é resultado de perder tempo à toa, é o fruto da sua oração. Cada jovem que você vê sentado nessa cadeira da frente é o fruto da sua oração. E isto é apenas o começo, porque brevemente
haverá uma grande cruzada internacional. Hey, Jefferson Santos, pode descer da Inglaterra, vem meu filho. Hey, Bruno Henrique, pode vir da Alemanha, vem. Você tem aqui um sermão de 3 horas para pregar, bora. Caio Chaves, o que você está fazendo na Rússia ainda, meu filho? Bora, desce, bora. Isso é apenas o começo. O nosso pastor nos diz que assim como nós cremos, vejo que vocês sabem, eu estou vendo que vocês sabem, assim como creres, assim acontecerá. Crê, tenha fé, tenha fé. Tenha fé. A chave de todas as coisas é a fé. O avivamento que está sendo derramado neste lugar, há uma diferença entre grande avivamento e avivamento. Um avivamento pode acontecer em sua casa, pode acontecer na sua rua, mas o grande avivamento a qual nós, o Ministério ADEF, está clamando, não é algo que venha ficar parado em um local de 4 paredes. O avivamento a qual nós estamos clamando é para que venha incendiar. ADEF, Assembleia de Deus, fogo para o avivamento que nós estamos clamando é para incendiar todo este continente europeu. O avivamento a qual nós estamos clamando não ficará contido nessas 4 paredes. O avivamento, o grande avivamento que será derramado neste local, irá se espalhar. Sabe como é que se irá se espalhar? Para enviar cada jovem, cada obreiro preparado. O avivamento começará a se espalhar com a ida de cada jovem, com a ida de cada missionário, com a ida de cada profeta de Deus em países necessitados. Jovens estão sendo levantados com uma tamanha coragem, ousadia, intrepidez. Eles estão deixando a vergonha, eles estão deixando a timidez de lado. Estão recebendo algo extraordinário do Espírito Santo. Uma ousadia, uma autoridade, algo nunca antes visto. Se prepare, jovem, porque o que Deus tem preparado para a tua vida, para a nossa vida, é algo estrondoso. É algo estrondoso. Como eu já disse, jovens, já compre sua agenda já, não deixa passar tempo não. Amanhã, se hoje a Staples estiver aberta, faz lá uma fila, compra umas 20 agendas, que é para breve. O que está para acontecer aqui, muitos ficarão assustados, muitos não entenderão, porque sempre que nós nos colocamos à disposição de Deus como vaso, para que Ele venha fazer a vontade dEle e não a nossa, surgem sempre perseguidores, surgem sempre pessoas que irão contestar a tua fé. Mas tal como Estevão falava, essas pessoas que serão levantadas contra ti não conseguirão resistir à sabedoria e à autoridade com que você irá falar, irá pregar o Evangelho de Deus. E até mesmo os seus perseguidores, aqueles que te apedrejavam, irão passar a seguir o Evangelho, irão se render aos pés de Jesus Cristo através da tua vida, jovem, através da tua vida, obreiro, através da tua vida. Se prepare, que é para breve. Comece a memorizar cada momento.
Porque brevemente, eu só verei Jefferson anualmente. Eu agora posso abraçar ele, posso aconchegar, posso chatear, ele pode me chatear. Mas brevemente, nós só nos veremos em cruzadas, nós só nos veremos em aeroportos. Você está indo para onde, Jefferson? Agora saí da Alemanha e estou indo para a Itália. Agora, Gustavo, você está indo para onde? Estou saindo da Inglaterra, estou indo para os Estados Unidos. Ana Clara, você está indo para onde? Você acabou de dar um sermão de 3 horas. Eu sei, mas minha agenda está muito apertada. Olha a hora, daqui 1 hora eu tenho que estar na Rússia, eu tenho que estar na China pregando o Evangelho. Assim como tu creres, acontecerá! Assim como tu creres, acontecerá, jovem! Se prepare, pois grandes coisas Deus tem preparado para nós. E assim, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.